Boa noite, gente. Vamos lá continuar. Bora organizar a postura, apertar o cinto e dar continuidade aqui nesse assunto tão extenso que é essa miologia. Então, oriento vocês, quem tem lá o caderno, né, de desenho. Então, já vamos iniciar aí a pintura, desenhar, falar, conversar, fazer a leitura em voz alta para que vocês possam aí ir fixando de forma mais tranquila. Na aula passada, bem no finalzinho, o vídeo foi cortado, né? Mas eu finalizei exatamente onde era para finalizar. Então, a gente já iniciou aí o estudo, né? De uma fórmula céfalo-caudal. Então, só relembrando, a gente conversou sobre a musculatura do couro cabeludo, citei os principais músculos da região facial, né? A musculatura aí da mímica, da nossa expressão facial, a musculatura da mastigação, do pescoço, tanto de forma superficial quanto profunda. E para hoje, eu preparei para vocês mais 3 regiões para a gente discutir. Músculo da parede torácica, musculatura abdominal e a musculatura da nossa coluna vertebral. Claro, né? Aquela linha dos principais músculos. Na próxima aula, que eu acredito que a gente consegue finalizar, que vai ser lá na sexta-feira, eu finalizo com vocês a musculatura do membro superior e do membro inferior. Vamos ver se vai dar certo de eu colocar essa aula em mais ou menos 1 hora, senão fica muito puxado para vocês. Certinho? Então, vamos aqui citar os principais músculos da parede torácica. É como eu falei para vocês, o importante é vocês ter o conhecimento que aquela musculatura existe e a sua ação. Algumas inervações, elas são necessárias que vocês tenham o entendimento. Então, eu vou estar citando. Quando for necessário saber o nervo do músculo, eu vou citar. Igual lá na musculatura da mímica, eu falei para vocês que a inervação toda é pelo nervo facial. Então, se apeguem a isso. E lá, quando eu for falar da musculatura do membro superior e inferior, eu quero um pouquinho mais da atenção de vocês, tá? Porque são regiões de aplicação de imunizantes. A gente já conversou sobre isso na aula passada. Então, a aplicação da enfermagem, vocês sabem que ela é fundamental no programa de imunização, porque somos nós, é a nossa equipe que está nessa linha de frente, seja na vacinação da Covid, na vacinação da gripe, no calendário ali do bebezinho, no calendário do adolescente, no calendário da vida adulta, independente, tá? É a nossa equipe que tem que ter esse conhecimento aí para coordenar, fazer a vigilância e também executar. Então, vamos lá. O que é importante aqui na parede torácica? Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Alguns músculos aí que revestem essa região da caixa torácica ou que nela se inserem, eles também têm função aí em outras regiões. Então, tem a musculatura tóraco-apendicular, que a gente não estudou ainda, vamos estudar lá no membro superior, que são músculos aí que envolvem, né, a nossa região do tórax, da caixa torácica e a nossa região escapular, seja anterior quanto posterior. São músculos aí que trabalham no nosso esqueleto axial e nosso esqueleto apendicular. E são músculos anterolaterais também da região do abdômen. Dorso, pescoço e que vão se inserir ali na região da caixa torácica. Então, por isso que eu falei para vocês que alguns músculos que revestem a caixa torácica, eles também têm função aí em outras regiões aí do nosso corpo. A musculatura tóraco-apendicular é uma musculatura que ela atua principalmente na região do nosso membro superior
Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo aí com mais critério, tá? Mais especificamente essas musculaturas, que no caso aí é o nosso peitoral maior, o nosso peitoral menor, o serrátil anterior. Então, são músculos já que compreendem aí essa parte anterior dos músculos tóraco-apendiculares, tá? Então, além de tudo, são músculos que trabalham ali na respiração acessória. Então, aquele indivíduo, aquele paciente que está numa situação ali de fuga, que está no estresse respiratório, ele começa a usar essa musculatura acessória. É muito comum, eu não sei se tem alguém na sala aí que já atua na área da saúde, tecnicamente, que quando um paciente ele está no esforço respiratório, né, tá taquipneico, e a gente passa a avaliar ele. Talvez você tenha escutado ali no seu plantão que esse paciente está instável, né? Está dispneico e que já está utilizando a musculatura acessória. Então, utilizar a musculatura acessória é aquele paciente que faz aquele esforço respiratório, que você consegue visualizar ali numa simples inspeção, tá? De forma visual mesmo. Você está vendo que tá ruim para respirar, que tá tendo um esforço, uma demanda maior. E alguns músculos aí que atuam como músculos acessórios da respiração e que são músculos lá do nosso membro superior, mas que tem ali uma contribuição, né, porque ele é tóraco-apendicular, é o músculo peitoral menor e o serrátil anterior. Então, são músculos que têm função aí de contribuir nessa musculatura acessória da respiração. De que forma, professora? Eles ajudam aí a elevar as costelas. Então, eles trabalham na forma de expansão da cavidade torácica, tá? E isso acontece quando esse paciente está ali num estágio de fuga, ele está tendo um processo, um evento ali de uma inspiração que ela é mais forçada. Então, às vezes, não somente ali naquele estágio da doença, mas um atleta que correu ali, fez uma corrida, sei lá, de 6 quilômetros, que foi numa velocidade ali que ele não estava acostumado, nós mesmos, né? É um exemplo eu que não tenho a prática aí da atividade física, se eu for fazer uma trilha, provavelmente eu vou me cansar bem mais que algum colega que já tem ali um preparo físico. Então, essa musculatura acessória, ela vem justamente para nos auxiliar ali naquele momento de fuga. Então, essa musculatura, ela vai expandir aquela cavidade torácica, tá? Então, esses músculos que eu dei o exemplo para vocês são músculos da região tóraco-apendicular. Outra musculatura também que contribui aí para essa musculatura acessória da respiração, mas que ele está lá na região do pescoço, são os músculos escalenos, tá? Então, observem que a gente comentou aqui da musculatura tóraco-apendicular, que tem ação tanto aí no membro superior quanto na região torácica, e agora eu estou dando exemplo aqui de um músculo da região do pescoço, que é o escaleno. Então, é um músculo que ele desce ali, né, pelas vértebras e atua principalmente na coluna vertebral. Só que ele também atua como um músculo aí acessório da respiração. Por quê? Ele se fixa na região da costela, né? E ele torna aí essas costelas mais unidas e ele é eficaz aí na elevação. Então, mais uma vez, aquela pessoa que está num processo ali de uma inspiração forçada, esse músculo escaleno, ele vai atuar aí no auxílio dessa musculatura que é acessória para a respiração, certo? Então, aqui está o escaleno, que eu acabei de comentar com vocês, é uma musculatura do pescoço, mas que tem esse papel, auxilia aí como um músculo acessório da respiração também. Olha aqui o peitoral maior, que é um músculo aí tóraco-apendicular. O serrátil anterior, ele abraça aqui a nossa região da axila, então, numa vista mais lateral a gente consegue ver, certo? Músculos
anterolaterais do abdômen. Falei para vocês que contribui, tem um papel ali na musculatura torácica também, certo? O que a gente consegue visualizar? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, o oblíquo externo do abdômen e o reto do abdômen, que essas fibras aqui que tem uma característica mais alongada, certo? O peitoral menor, ele fica abaixo do peitoral maior, então tem aqui que seccionar o maior para a gente conseguir visualizar o peitoral menor. Aqui ele foi seccionado, tá? Observem, né? Aqui a gente consegue visualizar e aqui não. Intercostal externo, intercostal. Intercostal está entre as costelas, tá? E o serrátil anterior aqui do outro lado. Abraça aqui, ajudando aqui na formação do ângulo da região axilar. Então, os verdadeiros músculos aí da parede torácica são serrátil posterior, levantadores da costela, subcostais e transverso do tórax. Então, o serrátil posterior superior, essa musculatura que eu passei o cursor aqui, certo? O serrátil posterior inferior, ele pega aqui de forma mais inferior. Percebam aqui uma região de aponeurose, né? Que está aqui ajudando na fixação dessa musculatura. Os intercostais, observem que eles estão aqui entre as costelas. Tem outras musculaturas, tá, gente? Mas os principais são esses que eu trouxe para vocês. A cartilagem costal, aqui a gente está vendo numa vista posterior, aqui lateral e aqui numa vista anterior, certo? Então, aqui tem um quadrinho lá do MUR que traz aí essa musculatura da parede torácica. Então, os principais, serrátil posterior, superior, serrátil posterior, inferior. Qual que vai ser a ação? Elevar a costela, o que está mais superior, e o que está mais inferior, ele vai abaixar as costelas, certo? Então, é a musculatura que vai contribuir aí, né, com o processo aí da respiração, se ele contribui com essa mecânica respiratória. Aqui tem a inervação, vocês não precisam se apegar nessa musculatura aqui na inervação, não. Observem o nome do músculo, a região e qual que é a sua principal ação neste caso, tá? Levantador da costela, mais um músculo, certo? O próprio nome diz qual que é a ação, ele vai elevar as costelas. E tem o intercostal, que ele é externo, o intercostal interno e o intercostal íntimo. O intercostal são musculaturas que estão aí, né, numa parte mais interna, contribuindo ali entre as nossas costelas. Então, percebam aqui a diferença. O intercostal externo, ele trabalha aí quando o paciente também está num quadro aí de respiração mais forçada, uma inspiração mais forçada, e ele vai trabalhar elevando essas costelas durante aí esse evento de um processo de respiração mais forçada. O intercostal íntimo, então ele tem aí duas partes, né? Uma parte vai contribuir abaixando e uma parte vai contribuir elevando, também ali no momento de uma respiração forçada. Então, observem que praticamente todos os músculos que eu comentei com vocês até aqui, eles são muito importantes na nossa mecânica respiratória. Então, por isso que são músculos que estão na região da nossa caixa torácica, contribuindo aí justamente para a elevação ou para o abaixamento aí da região da nossa costela. Tem a musculatura que ela é subcostal, que provavelmente ela também atua aí como os músculos intercostais. Não muda muito, é mais só para complicar mesmo um pouco esse entendimento, porque no final de tudo, a ação de praticamente a maioria deles vai ser a mesma, porém ocupam regiões que são diferentes, tá? E o transverso do tórax,
que também vai trabalhar aí abaixando levemente a região da nossa costela. Então, vamos lá. Serrátil posterior superior. Se eu tenho o serrátil posterior superior, eu vou ter o serrátil posterior inferior, certo? Levantador da costela, que a sua ação é elevar as costelas. O intercostal divide em três: o externo, o interno e o íntimo. O subcostal e o transverso do tórax. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês visualizarem aí essa musculatura transversa do tórax. Então, ele está passando aqui na lateral, né, da região do nosso externo e realmente está fazendo um processo transverso, né? Então, são musculaturas que vão contribuir aí com a nossa mecânica respiratória. Subcostais, que acabam aqui passando também na região das costelas. Costais vem de costela. Então, tenham essa imagem aí, visualizem, tá? Transverso do tórax, subcostais. E o músculo levantador da costela, que vai fazer o quê? Qual sua ação? Levantar a região da costela, tá? Então, fixem aí essas principais musculaturas, o serrátil, tanto o superior quanto o inferior, os intercostais externos, o interno. Aqui eu não trouxe a imagem do íntimo. Ele é pouco falado, mas ele existe, tá? É mais para vocês saberem. E aqui o transverso do tórax, o subcostal e o levantador da costela. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá comentar agora sobre a musculatura da parede abdominal, né? Quem está lutando aí na academia para adquirir aquela famosa barriga, né? Trincada. Então, é toda uma região de músculo que se trabalha aí nessa parede abdominal. A única parte óssea, pessoal, no abdômen, ela está representada aí pela coluna lombar, tá? Então, lembra que quando a gente estudou lá os ossos, né, da coluna, a gente dividiu em região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. Aqui na região do abdômen, a parte óssea que passa, ela está representada aí pela coluna lombar, certo? Esses músculos da região abdominal, ele também tem uma função importante, né? Porque são musculaturas aí que protegem os órgãos situados na cavidade abdominal e são órgãos aí que dependem dessa musculatura da parede abdominal. Então, vocês sabem que a nossa região abdominal é uma região que ela é rica em vísceras, ela é rica em órgãos. Então, aqui a gente tem o nosso sistema, né, gastrointestinal. Então, estão aqui inseridos, estão acomodados órgãos que têm funções aí que são importantes, né? Então, além dessa função protetora, essa musculatura ela também contribui com os músculos do dorso, ou seja, ali da nossa região posterior. São movimentos ali da região do tronco, a manutenção da posição ereta, a estabilização da pelve. Então, vocês estão vendo aí a importância dessa musculatura abdominal? Ela age aí como uma musculatura que protege os nossos órgãos, as nossas vísceras, e também tem uma função protetora aí com a musculatura do nosso dorso, porque a gente realiza musculaturas do tronco, contribui com a posição ereta e estabiliza a região da pelve, tá? E além de tudo isso, é uma musculatura que também oferece uma resistência. Então, aqui tem o músculo oblíquo externo do abdômen, ele está seccionado, então observe que só tem uma parte dele aqui na minha esquerda. Transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, oblíquo interno, certinho? Então, tem o reto do abdômen, olha aqui esse músculo enorme, né? Tem aí fibras que são mais alongadas, certinho? Oblíquo externo, aqui ele não está seccionado, então observem.
a musculatura e vamos conhecer um pouquinho mais aqui na imagem. Então, aqui na região mais lateral, vocês conseguem visualizar a musculatura oblíqua interna do abdômen, certo? Aqui é uma margem posterior do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, o externo está aqui superior e o interno, vocês estão vendo ele aqui mais inferiormente. Aqui também, oblíquo externo do abdômen. Então, olha aqui, as fibras, né, estão numa imagem que ela é mais transversal. Mais uma vez, o oblíquo externo de forma seccionada. Observa o corte aqui, ele foi seccionado. A gente visualiza as costelas. O interno também a gente consegue visualizar. Certo? O que mais que a gente consegue ver? Transverso do abdômen. Tem musculatura que é mais profunda e tem musculatura que é mais superficial. Porque às vezes vocês estão olhando aqui e vocês podem me perguntar, mas professora, você está passando aí, está tudo no mesmo lugar. Ok, mas entendam que a gente tem que ir seccionando, tem que ir retirando. Então, eu retiro um, visualizo o outro. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o peitoral maior e o menor? Então, o menor, ele está mais profundo e o maior, ele está mais superficial. Então, para eu ver o menor, eu tenho que seccionar o maior. E da mesma forma, é na musculatura aqui da região do abdômen. Tem musculatura que ela está de forma superficial e musculatura que ela está mais profunda. Olha o reto do abdômen aqui, que beleza, né? Tá se inserindo aqui na crista púbica, se inserindo aqui nas cartilagens costais, certo? Então, fixem aqui comigo, para vocês não esquecerem no abdômen. Musculatura reto do abdômen, musculatura transverso do abdômen, musculatura oblíquo externo e oblíquo interno, ok? Até aqui, esses são os mais importantes que eu quero que vocês fixem, tá? Então, os músculos são importantes nos esforços gerais. Então, além de toda aquela contribuição que eu passei para vocês ali na introdução do abdômen, são músculos que contribuem aí com os nossos esforços do dia a dia. E quais são eles? Respirar, na micção, na defecação, no vômito, no parto. Então, é só vocês pararem um pouquinho aí para refletir e voltar para si. Quando você está no momento que você tá vomitando, a gente não faz um esforço maior na parede abdominal, então é justamente essa musculatura que trabalha aí para que se tenha ali uma proteção maior daquela região, tá? Então aqui um quadro, são perfeitos esses quadros que o livro coloca pra gente, porque ele nos ajuda a fixar, tá bem direcionado, tá? Então, o oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso e reto. Foquem nessas 4 musculaturas, em se tratando aí da musculatura abdominal. Oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso do abdômen e reto abdominal. Reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo. Tanto o oblíquo externo aqui quanto o interno vai ter função aí de comprimir e sustentar a região das nossas vísceras, tá? O transverso do abdômen, como eu mostrei para vocês, ele é o músculo mais interno de todos, por isso que aqui a gente visualiza como se fosse a mesma região, mas não é. Tá? Como eu falei para vocês, a gente vai seccionando essa musculatura. Então, o músculo da região abdominal, que é mais interno dos 4, é o transverso do abdômen. Tudo bem? O transverso do abdômen, ele tem uma ação de comprimir e também sustentar as vísceras. Já o reto do abdômen tem uma ação de flexionar o tronco e também comprimir aí a região das nossas vísceras abdominais. Pegaram? Não é tão difícil essa região abdominal.
oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, músculo transverso do abdômen e músculo reto do abdômen. São esses 4, certo? Então, aqui uma visualização. Essa imagem é do D'Angelo, certo? Eu estou usando essas 2 literaturas para que vocês possam buscar aí qual a melhor forma de linguagem para vocês estudar, mas os 2 são muito bons. Então, aqui o oblíquo externo seccionado, mais uma vez, contribui aí, né, com essa musculatura acessória, músculos da respiração. Oblíquo interno também tá aqui, certo? Mais inferior, certo? Olha aqui o transverso do abdômen, numa região mais transversal. Aqui o oblíquo interno, ele também foi seccionado, por isso que vocês estão vendo só um pedacinho dele. O piramidal, eu trouxe só para dizer que eu trouxe mesmo, porque é uma musculatura que ela é pouco comentada. Tem pessoas que nem têm, não possuem essa musculatura piramidal. Então, não é algo assim que se você não tiver esse músculo, vai colocar a sua saúde em risco. Não. Por isso que é um músculo que quase literatura nenhuma fala sobre ele. Olha o reto do abdômen aqui, que beleza. É um músculo assim muito massa mesmo. Suas fibras bastante alongadas. Olha os seus ventres, certo? Então, essa musculatura aí que eu acabei de falar para vocês, que é o piramidal, olha aqui no rodapé. 80% das pessoas possui esse músculo, né? Então, 20% das pessoas não possuem. Então, é uma musculatura aí que ela é insignificante, ela fica localizada ali na região da bainha do músculo reto do abdômen, tá? De forma anterior e estende ali até a região da crista púbica, do osso ali do nosso quadril. Então, não precisam se preocupar, só saibam que tem um tipo de musculatura aí que tem pessoas que não possuem. Então, é esse músculo piramidal, certo? Então, olha aqui o tamanho da fibra da aponeurose, a região abdominal é uma região que chama bastante atenção na região de aponeurose, que a gente consegue visualizar ela de uma forma muito assertiva. Então, olha aqui, tudo isso aqui é aponeurose, certo? Então, fibra de aponeurose do músculo oblíquo externo, a gente está falando de uma região externa, que segue aí profundamente do lado direito e de forma mais superficial no lado esquerdo, tá? Então, toda essa região aqui é a região de aponeurose. Aqui o nosso anel umbilical, fibras mais profundas da aponeurose do oblíquo externo, tá? Da região direita do abdômen, certo? Aqui também, mesma coisa. Aqui a gente está vendo uma vista anterior. Muito bem, certo? Oblíquo externo novamente do abdômen, do lado direito. Mais uma vez, a aponeurose dessa musculatura. Aqui a gente já está falando de uma musculatura que ela é mais interna, não mais externa. É o oblíquo também, ok? Mais uma vez, para vocês não esquecerem, reto do abdômen. Reto, se é reto do abdômen, tem fibras mais alongadas. Oblíquo externo do abdômen, oblíquo externo. O oblíquo interno, eu não estou conseguindo visualizar ele aqui. Então, eu teria que seccionar aqui um pouquinho, tá? Para a gente poder conseguir visualizar essa musculatura, certo? Aqui o serrátil anterior, perceba que a gente consegue visualizar, a gente falou dele agora há pouco, lá na musculatura da caixa torácica. Então, só para reforçar mais uma vez, tá? Aquilo que eu comentei na introdução da musculatura do abdômen, as suas funções e ações aí da parede abdominal, tanto de forma anterior quanto lateral, anterolateral. Então, forma a sustentação forte e expansível da parede abdominal, já conversamos aí sobre isso, né? São as ações da musculatura, dos 4 músculos que a gente acabou de visualizar. Sustenta e protege a víscera,
né, abdominal, justamente aí contra golpes e contra lesões, e movimenta, né, move a região do nosso tronco, como eu falei para vocês, né, a posição da pelve, a questão da postura. Então, um músculo ele vai contribuindo com o outro, ele vai sendo sinergista do outro, certo? Então, vou passar aqui para o nosso último assunto da aula de hoje. Foi mais tranquilo, né, do que a aula anterior, que é a musculatura do dorso. A musculatura do dorso é uma musculatura que também contribui aí na sustentação, né, do corpo, porque a maior parte do peso do corpo, ela se situa ali na parte anterior da coluna vertebral, sobretudo em pessoas que têm ali uma condição, né, de obesidade e, consequentemente, muitos músculos fortes, fixados aos processos espinhosos, eles estão aí nessa região do dorso, e os transversos também são necessários para sustentar e movimentar a coluna vertebral. Então, devido a essa questão aí dessa parte do peso que se situa ali de forma anterior à coluna vertebral, a gente precisa ter esses músculos sendo fortes e fixados aí aos processos espinhosos e também numa região mais transversal, justamente para sustentar e movimentar aí a nossa coluna vertebral. A gente não já comentou sobre a coluna vertebral, já entendemos, né, que a coluna vertebral ela tem uma importância muito grande aí na sustentação do peso do corpo, então é por isso que essa musculatura ela tem muitas ações que contribuem aí para essa sustentação. Há dois grupos principais aí na região do dorso. E quais são eles? É subdividida essa classificação em musculatura que ela é extrínseca e musculatura que ela é intrínseca. Então, lembrem, falou de musculatura que é extrínseca, são musculaturas que estão mais superficial, que estão numa região que ela é mais externa, extrínseca, extrínseco de externo. E a musculatura que ela é mais intrínseca, com I, é aquela musculatura que ela está numa região mais interna, são músculos que são mais profundos. Então, assim, essa parte da musculatura do dorso, ela é bem delicada, porque essa musculatura intrínseca, ela se subdivide mais aí em vários músculos e que isso não é importante e interessante para a gente no que se trata aí da prática e assistência de enfermagem, certo? Então, a gente não vai entrar a fundo nessa musculatura intrínseca. Eu vou trazer aqui os principais e colocar para vocês que ela se divide em músculos que são mais superficiais, extrínsecos, e músculos que são mais profundos, que são os intrínsecos, certo? Então, essa musculatura que ela é extrínseca, como eu já comentei, inclui músculos que são superficiais e intermediários, ou seja, é aquela musculatura que produz e controla os músculos aí da região respiratória e o movimento dos nossos membros. Então, a musculatura extrínseca, que é aquela musculatura do dorso que ela é superficial, tem função aí de produzir e controlar os movimentos do membro e movimentos aí respiratórios. Tudo bem? Até aqui? Ok. Já quando eu falo ali da musculatura que ela é intrínseca, ou seja, são músculos que são mais profundos, mais internos do dorso, são músculos que vão atuar ali diretamente na coluna vertebral, tá? Então, é uma musculatura que tem ação nos movimentos da coluna vertebral e também na postura, certo? Então, percebam a diferença. Os extrínsecos, movimentos dos membros, certo? E o intrínseco, movimento da coluna vertebral.
e ali a manutenção da nossa postura. Tudo bem? Vou passar para o próximo. Então, falou em dorso, subclassifica em duas classes a musculatura, extrínseca e intrínseca, certo? Quais são os músculos extrínsecos, professor? Então, eu tenho o trapézio, o latíssimo do dorso, o levantador da escápula e os romboides. O romboide ele é maior e menor. A gente vai estudar ele mais na frente também, quando a gente for falar da musculatura que ela é posterior. Então, perceba que o trapézio, a gente comentou sobre ele lá na musculatura do pescoço. Vocês estão percebendo que tem músculo que eles atuam numa região, atuam em outra, então tem ação, né? Não só na região do pescoço, contribui aqui também na região dorsal. É aquela mesma coisa que eu comentei sobre os músculos lá da caixa torácica, certo? Então, a musculatura extrínseca, ela contribui aqui com o levantador da escápula, ele eleva a região da escápula, olha ele aqui, essa musculatura onde eu passei o cursor. Um minutinho. O trapézio, olha ele aqui, lindo trapézio. Latíssimo do dorso, é um músculo enorme também. Aqui, a aponeurose, consegue identificar, né? Toda essa região aqui é a aponeurose. Latíssimo do dorso, latíssimo do dorso. Aqui eu tenho um pedacinho do trapézio e o romboide menor e o maior. Mais uma musculatura que para eu visualizar eu tenho que seccionar o trapézio. Então, o romboide menor e maior, ele está aqui, né, abaixo do trapézio, certo? Então, eu tenho que seccionar aí o trapézio para eu conseguir visualizar. Eu retiro o trapézio e consigo visualizar os romboides. O romboide menor é a parte mais superior e o romboide maior é uma parte mais inferior. Então, vamos lá. Trapézio, tudo bem? Latíssimo do dorso, levantador da escápula e os romboides maior e menor. São músculos aí também que são tóraco-apendiculares, só que da região posterior. A gente falou dos tóraco-apendiculares agora há pouco, só que a gente falou lá da região anterior. Peitoral maior, peitoral menor, certo? E o serrátil. Aqui a gente está falando dos tóraco-apendiculares que são posteriores. Trapézio, latíssimo do dorso, levantador da escápula e romboide maior e menor. Tudo bem? Então, são musculaturas que contribuem aí também com a união do nosso esqueleto axial, né, e com a coluna vertebral, ao esqueleto apendicular. Então, são musculaturas que fazem essa união. Lembra do nosso esqueleto axial, crânio, pescoço, coluna vertebral? Vai estar unindo aí com o esqueleto apendicular, que são os membros superiores e inferiores. Então, é como se fosse a linha ali, a base que vai fazer a união. Essa musculatura vai unir aí o nosso cíngulo, tanto o cíngulo do membro superior quanto o cíngulo aí do membro inferior, certo? E acabam aí controlando os movimentos do membro. Ufa, bem importante, né? Essa musculatura extrínseca. Então, foquem aí nessa musculatura extrínseca com músculos aí que contribuem para a sustentação, movimentação aí do peso do nosso corpo, dos membros, certo? E foquem trapézio, latíssimo do dorso, levantador da escápula, romboide maior e menor. Romboide maior e menor, levantador da escápula, latíssimo do dorso e trapézio, certo? Então, aqui eu já trouxe para vocês nesse slide a musculatura que ela é intrínseca. A gente finalizou a extrínseca aqui comentando sobre essa parte posterior e aqui eu já coloco a parte que ela é intrínseca. Então, como eu falei para vocês, a parte intrínseca, ela se subdivide aí em uma musculatura que ela é mais superficial e profunda. Então, não confunda.
Eu tenho a subdivisão principal, né, que é extrínseca e intrínseca, e essa musculatura que ela é intrínseca, ela se subdivide novamente em musculatura que ela é superficial e profunda. Então, é aqui que dá um pouquinho mais de trabalho essa musculatura. Então, na camada superficial da musculatura intrínseca do dorso, eu tenho aí o músculo esplênio, certo? Esplênio da cabeça, é uma musculatura que fica ali mais na região do pescoço, tá? Então, tem uma ação aí de fazer flexão, então, flete lateralmente, esse movimento aqui do nosso pescoço, esse movimento de girar a cabeça para um lado e para o outro, tá? E estende a cabeça e o pescoço. Então, tem uma ação importante, certo? Então, tá numa região que ela é mais látero posterior, certo? Então, o músculo esplênio é uma musculatura que se enquadra aqui nessa localização de músculo intrínseco, porém da camada superficial, músculo esplênio da cabeça. Já aqui na camada intermédia do músculo intrínseco do dorso, a gente tem os músculos que são classificados como eretor da espinha. Então, aqui, vamos respirar. Na musculatura intrínseca, eu falei sobre o músculo intrínseco superficial, que é o esplênio aí da cabeça, esplênio da cabeça, musculatura intrínseca superficial. Agora eu vou comentar com vocês a musculatura da camada intermédia dos músculos intrínsecos do dorso. Essa camada intermédia, ela não existe apenas um músculo. Então, ela tem uma classificação que se subdivide mais em 3 músculos. Então, nessa camada intermédia, vem aqui comigo. Eu tenho os músculos que eles levam o nome de eretores da espinha. E quais são eles? É a musculatura iliocostal, é um tipo de músculo, certo? Iliocostal. É a musculatura longuíssimo e é a musculatura espinal. Então, os músculos da camada intermediária, dos músculos intrínsecos do dorso, ele se subdivide em mais 3 músculos, que são ele: iliocostal, longuíssimo e espinal. Iliocostal, longuíssimo e espinal. Iliocostal, longuíssimo e espinal. Certo? Agem aí de forma bilateral, percebam que a nossa coluna vertebral está passando aqui e eles estão aqui, ó, ascendendo nessa região, certo? Então, é uma musculatura que ela é classificada aí como eretor da espinha, certo? E para finalizar, na camada profunda do músculo intrínseco do dorso, eu tenho aí mais uma subdivisão. Porém, a gente não vai estudar sobre esses músculos, senão vocês vão se confundir muito. Então, eu trouxe só a título de curiosidade, não precisa se apegar a essa camada mais profunda, tá? Apenas lembre que ela existe, porque essa camada intrínseca ela se divide em superficial, intermediária e profunda. Na superficial, um músculo, na intermediária, mais 3, e aqui na parte profunda, a gente tem mais vários músculos. Tem aqui o transverso espinal, o semiespinal, o multífido, os rotadores, o interespinal, o intertransversal e o levantador da costela, tá? Mas nesse slide aqui, vocês apenas façam a leitura dos nomes e conheçam. Professora, existe? Existe. Pronto, tá ok, tá? Muito honesta com vocês. Vamos se apegar àquilo que realmente a gente vai usar, tá bom?
Então, olha aqui o multífido, que eu acabei de falar, que está na camada mais profunda, certo? Que mais? Oblíquo externo, a gente consegue visualizar aqui da parte abdominal, certo? Intratraversário, a gente consegue visualizar também os levantadores da costela, ok? Então, desse slide aqui não precisa perder a cabeça, não. É mais para conhecer que tem aí essa camada mais profunda. Foquem aqui na camada intermediária e na superficial, certo? Então, aqui, mais uma imagem trazendo aí a camada profunda dessa musculatura que ela é intrínseca, certo? É o levantador da costela, a gente consegue visualizar aqui na visão mais lateral, os rotadores curto e longo, ok? Então, olha aqui, a importância da ação dos músculos. O músculo longo do pescoço e o escaleno. Olha a ação de flexão, flexores, músculos flexores. Tá flexionando aqui a região aqui do nosso pescoço. Ó, o esternocleidomastoide também contribuindo, a gente estudou lá na região do pescoço. Flexores laterais, a gente visualiza aqui a presença do escaleno, mais uma vez contribuindo, da musculatura intertransversária, certo? Mais uma vez, a gente está estendendo aqui a região do pescoço. Então, aqui é mais para vocês fecharem o raciocínio aí da importância da musculatura no nosso organismo, né? Que as suas ações, elas realmente refletem aí nos nossos movimentos, tá? Então, uma visão geral aqui, a maioria a gente já viu, esplênio, só para revisar, esternocleidomastoide, olha o romboide, menor, mais superior, e o menor, mais inferiormente, serrátil anterior, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno, quadrado do lombo, a gente não comentou sobre ele, mas existe. O glúteo médio, o máximo, a gente vai ver lá no membro inferior. Ó, o esplênio aqui na região mais posterolateral, certo? Esternocleidomastoide, mais uma vez, oblíquo externo, ilho costal e longuíssimo, músculos aqui espinais, oblíquo interno e o adutor que a gente vai conhecer lá no membro inferior. E aqui uma imagem de uma anatomia que ela é superficial, para vocês verem, né, que pessoas que têm o hábito aí da academia, como eu já comentei com vocês, que trabalham a hipertrofia muscular, a gente consegue visualizar aí numa anatomia que ela é totalmente superficial, uma anatomia que ela é palpatória, então a gente consegue visualizar muito bem a musculatura do trapézio, certo? Então, bem bacana essa imagem para vocês verem que realmente, né, quando se trabalha ali em relação à atividade física, a gente consegue visualizar essa região do trapézio. O romboide também visualiza, o latíssimo do dorso. Olha aqui o eretor da espinha, certo? Não acabamos. Como eu falei para vocês, na próxima aula eu venho com a musculatura superior e inferior, com um pouco mais de atenção, tá bom? Então, se não der para fazer em uma aula, divido ela em duas, vai depender do tempo, certo? Muito pesado, né, gente? Musculatura, eu entendo, mas aula dada, matéria estudada. Não se esqueçam, qualquer dúvida, vocês me procurem aí de forma remota e virtual, que eu estou à disposição de vocês. Boa noite.